Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou tirar o molde de uma calça jeans que eu amo e ela já tá tão usada que eu vou replicar ela. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gosta do tema de costura, artesanato, é o tema desse canal. Ativa o sininho pra sempre ser avisado quando tiver vídeo novo no canal. E a primeira coisa que eu fiz foi juntar aqui, ó, as costuras da minha calça, do lado direito mesmo, e fixei com um alfinete. Juntei aqui bem certinho, ó, todas as costuras da lateral, tá? Aqui eu tô com a parte das costas, que a parte das costas eu acredito ser mais difícil de tirar o molde do que a parte da frente. Depois eu mostro como tirar da parte da frente. Então, eu peguei e uni todas as costuras da lateral e fixei com um alfinete aqui, ó, bem juntinha, certinha. Aqui também, até lá em cima no cos. Aí eu tô reutilizando um papel aqui que eu tinha, mas vocês podem usar qualquer papel. E eu coloquei aqui a minha calça em cima do meu papel, né? Só deixando as sobras pro lado. E o que eu fiz? Tracei uma linha reta no fim da bainha com uma régua. Essa aqui, ó. Fiz assim, bem simples, coloquei aqui no final e tracei uma linha reta. Peguei o lápis e eu vim seguindo a mão aqui mesmo, mão livre, uma linha, né? Ó, eu não coloquei tão pertinho aqui, porque como a calça, ela tá dobrada, né? Às vezes ela dá uma folguinha, até pela espessura do tecido. Então, eu fui deixando mais ou menos uns 2 milímetros, ó. E fui traçando aqui, sabe? Fui marcando aqui até lá em cima, devagarinho, né? Fui fazendo até lá em cima essa marcação. Depois dessa marcação, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar a folga de costura. Aqui, no caso, seria o desenho da minha peça, né? Aí, eu preciso de mais a folga de costura. No caso aqui, vai ser 1 centímetro e 2 linhas. Aí, depende do quanto você vai pegar na sua máquina. Ah, lembrando que a minha calça, ela não tem elastano. Acho que ela tem 2% de elastano, é bem pouquinho. Então, essa calça, ela vai ficar praticamente uma base para o meu corpo, certo? Então, se eu fizer num tecido que não tem elastano, vai dar certo. Agora, se você for tirar o molde de uma calça que ela tem bastante elastano, você vai precisar replicar essa calça num tecido que tenha bastante elastano também. Ou então, você vai ter que deixar mais folga para conseguir vestir ela depois, né? Caso a sua calça tenha bastante elastano. E aqui você vai fazer depois, com esse molde tirado dela, não tiver elastano, daí não vai dar certo. Então, tem que cuidar disso também, para que os tecidos das peças que a gente vai replicar sejam parecidos, né? Na elasticidade. E na espessura também, porque às vezes um tecido mais grosso, né, mais espesso, ele ocupa mais... precisa de um molde maior do que um tecido mais fino. Tá, continuando. A lateral, acredito que seja mais fácil. A parte difícil de tirar é aqui no gancho, né? Que o gancho, ele fica pra dentro, na parte de trás. Então, aqui em cima... o que que eu fiz aqui em cima? Eu fiz a mesma ideia, ó. Eu passei a primeira linha, aqui contornando. Mas tá vendo que essa minha costura, ela tá virada aqui por causa que a calça tá fechada, né? Então, essa distância aqui, ó, foi o que eu coloquei aqui. Tá vendo? Mais ou menos 1 centímetro da costura que teria a calça. Até aqui eu fiz esse desenho. Aqui foi a primeira linha, aqui pra continuar essa parte do gancho aqui, ó, da costura, né? Como se tivesse aberto. E essa outra linha aqui, que eu fiz aqui fora, é a folga de costura. Então, aqui seria o primeiro desenho, aqui o desenho da calça com a costura aberta, né? E aqui a folga de costura. Aqui em cima, ó, meu primeiro risco.
Primeiro risco aqui. Depois, como se a costura tivesse aberta, né? E aqui seria a minha pence, porque a minha calça eu fiz uma pence nela aqui, ó. Até tá torta, né? Ela não se encontrou. Ou seja, ela não vai ficar igual a da marca, né? Já vai ficar diferente o meu molde dessa calça. Porque eu precisei fazer uma pence nela. Então, esse aqui é 1,5 cm da minha pence. Ó, e mais a folga de costura. Então, o meu desenho do molde ficou assim. Do gancho, né? Até aqui. Aqui em cima, eu vou fazendo o quê, ó? Eu pego nessa costura aqui e vou riscando mais ou menos a olho. Ó, eu vou subindo a minha peça e vou marcando aqui mais ou menos a olho. Eu seguro aqui e vou marcando embaixo, sabe? Marcando aqui embaixo. Então, eu já tinha feito isso antes. Eu marquei toda a costura aqui. E ali onde vai ser a minha pence e a distância até onde vai a minha pence. Aqui, no caso, ele já tá com a folga. Por que que já tá com a folga? Porque eu peguei e comecei a riscar nessa linha aqui, ó. Tá vendo que a minha pala, ela passa pra baixo? Então, eu tô riscando essa parte do tecido aqui, ó. Então, esse tecido, ele vai vir até aqui em cima, que foi onde eu comecei a marcar. Então, ele já vai estar com a folga da costura. Certo? Pra fazer o gancho aqui, como ele tá dobrado pra dentro, ó, o meu gancho, ele tá aqui dentro, ó, tá vendo o final dele? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma fita e medir lá do final do gancho, da costura, até aqui onde eu tô conseguindo ver. No meu caso aqui, deu 4 centímetros. Então, eu teria 4 centímetros mais uma folga de costura. E foi o que eu marquei aqui em cima, ó. 5 centímetros. Do final do meu desenho, né? Aqui, ó, do final do meu desenho, eu marquei mais 5 centímetros. Deu coincidência que deu aqui no mesmo gancho do papel que eu tô reaproveitando. Ali, ó, 5 centímetros. Ó, agora eu vou dar abrir aqui um pouco essa perna, a parte de cima. E eu venho... Eu já marquei o gancho aqui em cima, né, com a folga de costura. Agora, eu venho aqui medindo essa parte aqui, ó. 3 centímetros mais um de costura, ó, 4 centímetros, e marco aqui. Aí, um pouquinho mais abaixo, eu marco aqui também, ó. Posso marcar com o dedo, assim, na fita, venho aqui e acrescento um pouco de costura. Marco aqui. Aqui é a mesma coisa. Coloco a minha fita ali, marco aqui, venho aqui no papel. Venho aqui no papel e deixo uma folga de costura. Aqui é a mesma coisa. 2 centímetros mais 1 centímetro de costura, 3 centímetros. Tá vendo? E eu vou fazendo isso até lá embaixo, no fim da bainha. Bom, agora eu já uni os pontos aqui. Aqui passar uma fitinha depois, que o papel tá rasgado. Uni todos os pontos até lá embaixo. Já fiz aqui a minha folga de costura. Aqui é uma dica. É sempre bom deixar um pouquinho mais de folga de costura do que menos, porque se por acaso o molde ficar menor do que a peça que a gente tá tirando o molde, tem como a gente dar uma apertada, né, na nossa peça depois, porque emendar tecido é difícil, né? Então, é melhor sempre deixar um pouquinho a mais do que menos. E aqui eu vou conferir se esse meu gancho aqui tá certo. Então, eu fiz o quê?
Eu fiz uma linha aqui, ó, no final da calça dobrada. Fiz uma linha aqui pra mim saber. E marquei aqui com um alfinete aonde que tá o... onde que foi essa linha que eu marquei. E agora, eu vou abrir a peça do outro lado, e assim eu vou saber onde foi que eu risquei. Ó, abri as pernas, encostei ali, que era a costura, na minha linha primeira marcação do desenho. Aqui foi onde eu marquei também, marquei com alfinete na peça. Agora, eu vou estar abrindo essa costura aqui, colocando a marcação do alfinete nessa linha pra ver se aqui vai coincidir com o meu desenho aqui. Ó, agora eu uni as duas costuras do meio da perna. E aí, a peça fica assim, ó, com o gancho unido também, né, fechado. E no caso aqui, ó, a gente não vai conseguir ver a costura lateral agora, só da entrepernas. Então, eu vou colocar ela aqui no desenho que eu fiz e conferir se ela encaixou. Parece que sim. Que tem mais a minha folga de costura, né? E aqui o gancho também, ele não abre direitinho. Ó, mas seria assim a folga de costura. Aqui eu tenho que puxar mais pra lá. Seria assim o meu desenho com a folga de costura e ali o meu alfinete. Ó, encaixou, né? Aqui uma folga de costura, ali o meu alfinete. É, aqui saiu um pouco fora, parece. Então, eu vou estar vendo desse jeito, dando uma conferida. Talvez eu tenho que aumentar um pouquinho mais aqui, parece, ó. Deixar um pouquinho mais de folga. E até dá pra ver mesmo que ficou uma barrigada aqui, né? Um boleado pra dentro. Então, eu vou deixar mais reto isso que vai ficar melhor. A parte da frente já é sempre um pouco mais fácil de fazer, porque a parte da frente ela é um pouco menor que a parte de trás. Então, a gente vai unir aqui as bainhas, vai unir aqui as costuras no meio da perna e unir as duas partes aqui da lateral. Ó, tá vendo essa costura aqui? A costura termina aqui, né? Daqui até aqui já vai ser a minha folga de costura. Então, eu encaixei e marquei da mesma forma que eu fiz a parte de trás. Desenhei aqui com o lápis. No caso aqui, já está com a minha folga de costura. Aqui, ó, eu desenhei também. Só que aqui não tem a folga de costura. Então, eu deixei ali a folga de costura. Aqui em cima no cos a mesma coisa. Eu fui mais ou menos ao olho. Fui fazendo aqui, ó. E ponteando embaixo com o lápis. Ponteando, mais ou menos. E depois eu deixei uma folga de costura. Marquei também o bolso aqui, que é um bolso falso. Fui ponteando com o lápis. Também não precisa ficar exatamente igual, né? Então, fiz aqui o desenho do bolso pra marcar. E aqui do lado também. Fui marcando aqui com a folga de costura já. Marquei com lápis, ó, aqui como faltou, eu deixei um pouquinho mais. Como eu falei, é sempre melhor deixar um pouquinho mais de folga de costura do que de menos. E aqui na bainha eu risquei também com a reta. Com a régua, aliás, pra ficar bem retinho, né? Deixei aqui a medida da bainha. Medi aqui com a fita daí. Ó, 1,5 centímetro. Então, deixei um pouco mais, né? Do que isso. Quase 2 centímetros. Aqui, conforme o meu papel também tava, eu deixei o tanto que tinha do papel. Mas aqui é o suficiente pra dobrar 2 vezes, né? Dobra aqui, dobra de novo, vai ficar a minha bainha do mesmo tamanho. Depois de riscado, é só recortar, ó, que a parte de trás, que eu já risquei, eu aumentei um pouquinho aqui, que eu vi que tava faltando, né? Então, fiz o desenho um pouco mais pra fora. E agora eu vou recortar tudo isso. E aqui ainda falta tirar o molde da pala, né? Que aqui foi só a parte de baixo. E eu sempre anoto assim, ó, frente, base, calça, tal, com folga. Fiz o desenho aqui da voltinha, como ele era.
Aqui, mais uma vez, eu coloquei o desenho da calça aqui dobrado por cima, que seria a minha pala. E fui marcando com o lápis mais ou menos a olho. Eu vou levantando e marcando com o lápis, levantando e marcando com o lápis, levantando e marcando com o lápis, até eu chegar no final. E aqui no cos a mesma coisa, eu vou marcando e levantando, ó. Aperto aqui e marco com o lápis lá embaixo. Aperto e marco com o lápis lá embaixo. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, no caso a costura tá aqui, né? Eu quero marcar essa costura com o lápis lá embaixo no papel. Então, eu marco aqui e eu marco com o lápis ali, ó, tá vendo? Ó, na mesma distância da minha costura, mais ou menos, né? Que também a gente não é. E aqui desse lado a mesma coisa. Ó, que já deixei com a folga de costura e aqui eu fui marcando. Aqui, ó. E aqui embaixo a mesma coisa, eu vou ponteando com o lápis embaixo, mais ou menos, mais ou menos. Depois eu faço um desenho à mão livre mesmo e faço a folga de costura. Então aqui eu posso marcar que é o gancho e aqui é a lateral. Pro cos, vou fazer o quê? Pegar um pedaço de papel, dobrar no meio, que ele alcance aqui o cos inteiro, ó, as duas partes. Então, eu coloquei aqui bem no meio do papel, mais ou menos. E, ó, meu papel ficou curto, que eu ainda preciso da folga de costura, então eu vou pegar outro papel. Agora, eu posicionei aqui, ó, a linha reta com o meu papel do cos. E eu vou arrumando o cos aqui pra ele ficar certinho, esticadinho. Sempre deixando sobrar aqui um pedacinho de papel pra cima e um pedaço de papel pra baixo. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou desenhar aqui o cos. Assim, a mão livre mesmo. Pra mim ver o desenho dele. Desenho aqui. E aqui também. Com o desenho do cos feito, eu venho e vejo qual é a distância do meu cos. Ó, aqui o meu tem 4 centímetros. E eu vou marcar aqui 4 centímetros em toda a extensão do meu cos. Eu venho aqui, coloco a fita e marco 4 centímetros aqui. E vou fazendo isso por todo o desenho. Ó, aqui marco lá e venho marcando 4 centímetros e vou desenhando aqui. Ó, eu tenho o desenho do meu cos e eu fui marcando com a fita 4 centímetros. Todos aqueles pontos ali tem 4 centímetros de distância. Agora, eu vou unir esses pontos e eu vou formar o desenho do meu cos por completo, tá? Depois disso, eu tenho que fazer o quê? Eu posso vir com a fita e marcar uns centímetros ou fazer à mão mesmo. E deixar a minha folga de costura aqui, aqui e aqui, por toda a extensão do cos. Ó, e aqui já está pronto o meu cos. Essa parte aqui de dentro é o cos e aqui é a folga de costura. Agora é só a gente recortar. O bolso de trás, geralmente eu faço como? Eu estico ele aqui, venho com um papel com a borda reta. Se você não já tiver um papel com a borda reta, você passa a régua, né? Passa a régua, risca e recorta. Aí eu coloco o meu papel retinho aqui. E apalpando aqui o meu bolso, ó, eu vou riscando com o lápis. Vou tentar fazer com uma mão só aqui. Então, eu venho, ó, meu bolso tá ali, né? Eu venho apalpando aqui com a mão, ó, com os dedos, e eu vou riscando mais ou menos aqui, até no cantinho, e vou riscando todo o bolso. Também posso tá riscando aqui, ó, o pontinho inicial
o pontinho final, que seria esse aqui, ó, o ponto inicial, ponto final, esse ponto do bico, aquele ponto. Ou seja, eu vou fazendo todos os cantos aqui em cima, ó, fiz todos os cantos. E agora eu venho unindo os pontos com a régua. Também dá. Porque nesse caso aqui, o meu bolso, ele é bem reto, ó. Às vezes o bolso, ele faz uma curvinha, e daí já não ficaria igual, né? Mas como ele é bem reto, dá pra fazer isso. Eu marco esse ponto, marco lá e traço uma reta com a régua. Com o bolso riscado, o que eu fiz aqui? Eu fiz o gabarito de passar, porque ficou exatamente no mesmo tamanho do bolso pronto, ó. O desenho do meu bolso pronto. Agora eu vou recortar isso aqui, e aí então eu vou fazer o molde do meu bolso. Agora, para fazer o molde do meu bolso, eu vou precisar medir a bainha, ó. Tá vendo que a bainha, ela tá marcada aqui na lavação? Então, eu venho aqui, na verdade não tem bainha, né? É só virado pra dentro. Ó, acabamento chuleado. Então, eu vou vir aqui com a fita métrica e 4 centímetros eu vou deixar pra bainha, pra virar pra dentro, né? Aí, aqui no meu papel, o que eu fiz primeiro? Primeiro, eu tracei uma linha reta aqui na borda do meu papel, ok? Aí, eu vim com a fita, marquei 4 centímetros, fiz um ponto e fiz um segundo ponto aqui, 4 centímetros. Aí, eu liguei os dois pontos novamente aqui e tracei uma nova reta, aqui no caso, né? Eu fiz um ponto, 2 pontos, tracei uma reta. Essa parte aqui vai ser a minha bainha, que eu vou virar pra dentro. Depois, eu fiquei com essas duas linhas. Eu encaixei aqui o meu gabarito, que eu já tinha feito antes, né? Do desenho do meu bolso. E fiz o quê? As marcações, igual eu fiz pra tirar o gabarito. Marquei os cantos aqui, todos os cantos. E vim com a régua e tracei o desenho do meu bolso de novo. Aqui e ali, né? Então, eu fiquei com o desenho do meu bolso e mais a bainha marcada lá em cima já. Aqui, agora, eu preciso deixar a folga pra passar, né? Vou deixar mais ou menos 1 centímetro, um pouquinho mais. Então, eu vou marcar aqui em toda a extensão aqui ao redor, ó, 1 centímetro. Vou marcando 1 centímetro por todos os lados, até aqui em cima. Com a minha folga já traçada, agora eu vou dobrar aqui, ó. Como se eu estivesse fazendo a vira da minha bainha. Vou virar isso aqui pra dentro, a minha bainha, né? Exatamente no risquinho. E agora, eu vou recortar a linha de fora aqui, né? Com a folga. Recortei. Agora, se eu virar aqui a minha bainha pra cima, eu vou ver que ela ficou com um formato não reto, né? Ele ficou mais entrando, sabe? É assim mesmo que tem que ficar. E agora, eu já posso recortar aqui em cima também, que vai dar os 4 centímetros certinho, daí senão vai ficar mais, né? E é isso, o meu gabarito o molde, né, do meu bolso tá pronto. E esse seria o gabarito de passar. O ideal é que a gente recortasse esse mesmo desenho num papel durinho, que fica mais fácil para passar. Para marcar o lugar do bolso, eu venho aqui e tiro a medida exatamente do fim da costura até o bolso. Deu quase 4 centímetros, né? Eu vou deixar com 4 centímetros mais ó, que aqui é a costura a folga de costura, aliás, né? Então, eu vou fazer a minha marcação, ó, dessa linha pra cá, ó, 4 centímetros ali. Depois que eu marquei a parte de cima, eu venho marcando essa distância aqui, ó. Os 3,5. Aqui eu deixei 4, né? Afinal de contas, também não precisa ficar idêntico, né, gente? Ó, eu deixei 4. E marquei aqui o cantinho do bolso.
Aí eu venho com o meu gabarito de passar, coloco aqui nesse cantinho. E aqui, ó, eu vou tirar a medida aqui também, ó. Ó, novamente, deu 3,5 aqui, eu vou deixar. Então, aqui, ó, 3,5 aproximadamente. Foi onde eu marquei aqui. Aí, eu venho com o meu desenho, com o meu bolso, aliás, e marco aqui os cantinhos. Marco aqui, marco ali, e aqui vai ser a marcação do meu bolso, no caso. Depois eu posso fazer um furinho, né, aqui, e marcar o meu tecido depois embaixo, aqui e aqui, que é onde eu vou posicionar meu bolso para pregar. As braguilhas, eu venho aqui e tiro a medida por dentro também. Ó, essa tá dando 4 centímetros. A de baixo é do mesmo tamanho, as duas. Só que essa que vai o zíper, ela é a folga de costura maior, né? E essa aqui é dupla. Então, eu vou vir aqui no papel, tracei uma linha reta e vou marcar aqui 4 centímetros. Fiz 2 pontos de 4 centímetros de distância. Agora, eu venho com a régua, ligo esses 2 pontos e faço uma reta aqui, ó. Com essa segunda reta, eu vou dobrar meu papel aqui, ó. E, pra saber o comprimento, eu vou medir aqui na peça, ó. Esse aqui tem 13, mais a folga de costura, 14, mas a gente pode fazer com 15, porque se sobrar aqui em cima não tem problema. O problema é quando falta. E outra coisa, como eu quero que esse zíper, ele fique um pouco maior. 14 tá um pouco pequeno pra mim passar, pra vestir é ruim. Então, eu vou fazer esse zíper com os 2 dedos maior aqui, uns 2 centímetros maior. Então, ele vai ficar com 15, 16, eu vou fazer com 17 centímetros a minha braguilha de comprimento. Então, com o meu papel dobrado, eu fiz uma reta aqui no fim do meu desenho, marquei aqui os 17 centímetros, fiz 2 pontos e tracei uma nova reta aqui. Então, essa aqui vai ser a minha braguilha, que é só recortar. Então, aqui eu recortei já. E como o papel estava dobrado, ela fica assim, certo? Então, aqui eu tenho a minha braguilha. Agora, eu vou pegar esse mesmo gabarito. Ou eu posso... Agora, eu já abri o meu papel aqui, ó, tá vendo? Eu posso botar ele aqui em cima, traçar uma reta aqui no final, ou marcar o 17 novamente. Então, aqui eu já recortei, ó, o mesmo 17 centímetros, a mesma largura de 4 centímetros, só que mais uma folga de costura. Então, esse aqui aberto fica assim, ficou 8 centímetros por 17, né? E esse aqui ficou aproximadamente 5 centímetros por 17. O passante, eu fiz o quê? Peguei uma folha de papel comprida, tracei uma reta primeiro, depois eu vim aqui medir o meu passante, ele tem 1,5 centímetro, então eu vou deixar o dobro disso, né, pra folga de costura, então deixei 3 centímetros. Marquei 2 pontos aqui com 3 centímetros e tracei uma nova reta. O comprimento tem que ser o quê, ó? O meu passante tem 6 centímetros. Então, digamos que eu vou usar 1 centímetro para virar em cima e 1 centímetro para virar embaixo, o meu passante vai ter uns 8 centímetros. Como eu tenho 5 passantes, 5 vezes 8, 40, né? Então, no mínimo aqui, eu tenho que ter uma faixa de 40 centímetros. Como aqui a minha tem 50, é mais até, eu vou deixar ela assim mesmo. Só vou recortar e aqui vai ser a faixa do meu passante. Bom, a única coisa que faltou foi o bolso da frente, né? Como eu já marquei aqui no meu molde como que vai ser o desenho do meu bolso, eu não vou recortar o meu molde, porque esse molde ele pode servir de molde base para outro tipo de calça, como se eu quiser fazer um bolso faca,
bolso faca, por exemplo, eu posso desenhar aqui meu bolso faca e usar esse mesmo molde base, no caso. E se eu quiser fazer sem bolso, eu consigo. Então aqui, ó, com o meu desenho no molde base, eu vou pegar uma outra folha de papel e vou transferir esse desenho aqui para essa outra folha, que posso usar uma carretilha. No meu caso aqui, eu vou riscar bem forte, aqui o meu desenho, vou riscar bem forte, que ele vai passar para a linha de baixo. Eu vou conseguir ver aqui embaixo e riscar o meu desenho, certo? Eu vou fazer isso. Depois que eu transferi o desenho lá do meu molde base para cá, para essa outra folha de papel, só o canto do bolso, ó, eu vou estar recortando essa parte aqui, ó. Vou recortar essa parte aqui, vou recortar o meu bolso fora e vou recortar essa parte aqui, que vai... Ó, recortei bonitinho, separei aquela parte ali. Então, esse maior aqui vai ser meu gabarito pra mim... Vai ser meu gabarito pra cortar no tecido depois. A partir dessa sobra aqui, desse cantinho que sobrou, eu vou fazer o espelho, né? Que vai ser a parte de trás ali na calça. O espelho que a gente vai encaixar atrás e o revel pra fazer o acabamento da abertura do bolso. Vou pegar uma nova folha de papel, vou colocar aquele gabarito que eu acabei de recortar e a parte recortada em cima. Vou contornar aqui de lápis de novo, tiro essa parte, contorno de lápis, ou seja, tô fazendo o desenho novamente numa nova folha de papel. Ó, tá aí. Meu cantinho novamente, igualzinho aquele lá do meu molde da calça. Agora, com esse desenho feito novamente, eu venho aqui e começo a marcar. Eu vou deixar 3 centímetros, que vai ser a minha folga de costura. Então, eu vim, marquei um ponto ali, 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros, e vou marcando os pontos, ó, contornando a abertura do meu bolso. Agora, eu vou vir e vou unir os pontos, tá? Pode ser a mão livre mesmo, não tem problema, ou pode ser com uma régua curva. Você vai unindo aqui os pontos. Depois que eu uni todos os pontos, eu fiquei com esse desenho, ó. Eu tenho o cantinho lá do meu bolso. E aqui eu tenho uma folga de costura, que é a parte que vai ficar interna da calça. Então, agora eu vou recortar esse canto e essa curva nova que eu fiz aqui. E eu fiquei com esse molde aqui. Esse molde aqui é o espelho do bolso, ó. Eu vou encaixar o meu molde aqui. E ele vai fechar o buraco do bolso, né? A gente chama de espelho. Agora, eu vou fazer o revel, que nada mais é do que essa parte aqui, ó. Eu posso carretilhar isso aqui em cima de uma nova folha de papel, né? Carretilho aqui. E eu vou tirar essa faixa aqui, que vai ser o meu revel. O revel, o que que é? É a parte do acabamento do bolso. Eu vou pregar aqui e virar pra fazer esse acabamento do bolso depois. Ah, eu não quero carretilhar. Como é que eu faço, então? Ó, eu refiz o desenho novamente aqui. Tirei essa parte que eu recortei. Refiz a boca aqui do bolso, né? A abertura. Ok, fiquei com o desenho total. Esquece isso aqui. Eu venho, aquele espelho que a gente acabou de recortar, encaixo no cantinho aqui. Encaixo ali no desenho e marco a curva nova que a gente fez. O que que eu vou ter? Agora eu vou ter o desenho completo, ó. O canto da calça, a parte que a gente recortou primeiro e a parte que a gente recortou segundo, ó. Recortamos primeiro, recortamos segundo. Mas essa parte aqui, ó, eu já tenho, certo? Agora eu quero só essa parte mais fina aqui. E é isso que eu vou recortar aqui, ó. Eu vou recortar essa parte mais fina agora. Fiquei com várias partes recortadas, ó, meu Deus. O que que eu faço agora? O que que eu vou precisar? Vou precisar dessa parte, que é o revel. Dessa parte maior, que eu vou usar pra recortar o tecido depois. E o revel vai ser pra fazer o acabamento aqui da abertura do bolso. E vou precisar dessa parte aqui, ó, que tem aquele cantinho e mais esse revel.
que vai ser o que eu vou encaixar depois atrás da minha calça pra ficar completa. Esses dois aqui, ó, a gente pode jogar fora. Então, eu acho que é isso, já tá completo. Tenho todos os moldes. Se você quiser acompanhar a montagem dessa calça, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário, se faltou alguma coisa, tiver alguma dúvida. Dá uma olhada aqui na descrição, tem várias dicas de costura, de artesanato e até o próximo.